e você não pode ficar, e eu não quero que você perca o teu tempo. E só de você estar parando agora o teu tempo para estar aqui comigo, para mim já é uma alegria muito grande. Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos ao assunto que eu estou, compartilhando com você esses dias. Nós estamos falando sobre 5 pilares. Semana passada a gente falou sobre, o pilar da saúde física, do cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui de forma introdutória, para a gente entrar hoje sobre a questão da saúde intelectual, a importância da saúde intelectual na nossa vida. E por que a gente está seguindo por aqui, por esse caminho? Lá no final, provavelmente quinta-feira, fala, Denis, seja bem-vindo, boa noite. E lá no final, essa semana eu devo fazer uma segunda live na quinta-feira, às 19h31 também. Eu vou me organizar aqui, te falo. E se a gente conseguir encerrar o assunto aqui, a gente vai começar pela saúde emocional e a gente segue aí falando dos 5 pilares. Nós vamos estar falando sobre o pilar do relacionamento, a importância das pessoas na nossa vida, e lá no final a gente vai falar de um dos pilares mais importantes que eu julgo, e que seria o da espiritualidade, beleza? Mas vamos lá, todo mundo chegando aí, já estamos com algumas pessoas conectadas. Você aí do grupo aí, do nosso WhatsApp, compartilha esse link, me fala aí, Denis, som tá bom, a imagem tá boa, como é que tá aí? Dá um alô aqui para mim. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. A gente começou às 19h40, um pouquinho atrasado aí, mas às 20h09 a gente encerra essa live, beleza? Porque você está no 29M, então nós temos aqui 29 minutos para a gente falar sobre os temas aqui que eu quero trazer para você. Deixa eu falar alguma coisa para você. Eu já falei sobre esse assunto aqui, mas eu vou falar aqui de novo hoje. E eu quero que você abra os teus ouvidos, teu coração, tua mente, para você ouvir sobre esse item que eu vou falar aqui. E se você puder curtir aí essa live, curtir e compartilhar, vai ser muito bom, tá? Eu mesmo já estou fazendo isso aqui agora. Estou pegando o link aqui para mandar para algumas pessoas. E a gente já... Quando é liberada, provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação. Olha só que bacana. O poder que a dopamina tem, tá? Agora vamos falar sobre outro neurotransmissor. Agora o neurohormônio, a endorfina. Olha só que bacana. Ela inibe a irritação e o estresse. Olha só, se você tem andado irritado, se às vezes você tem andado estressado, então olha aí que pode ser a ausência de endorfina. Então ela inibe a irritação e o estresse, contribuindo para a sensação da satisfação e de felicidade. Olha a importância que a endorfina tem. Agora eu quero falar com você sobre outro neurotransmissor. A serotonina. A serotonina atua regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, a sensibilidade e funções cognitivas, ou seja, o pensamento, a tomada de decisão. A serotonina nos ajuda nisso. E por isso que quando encontra em baixa concentração da serotonina, a gente é tomado de mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade, depressão. Uma das formas, olha só, que é isso que eu quero que você se atente agora. Uma das formas de aumentar a concentração de serotonina na corrente sanguínea é consumindo alimentos ricos em triptofano.
praticar exercícios físicos com regularidade e, em casos mais severos, até mesmo tomar remédios. Pronto. Paro por aqui com teoria. Ok? E aí, nega, tudo bem? Tá sem som para você, mãe? Valeu, Leandro. Obrigado. Leandro tá me ajudando à distância aqui. Eu tava com os pau aqui com internet aqui. E o Leandro cuida aqui da TI da minha residência, do condomínio que eu moro. Mãe, se você tá sem som é porque deve... Ah, voltou aí. Ela já falou que voltou. Show de bola. Gente, muito feliz de vocês estarem todos aqui. Valeu, Leandro, você ter entrado aí. Pessoal, falei aqui de dopamina, endorfina e serotonina, neurotransmissores, neurohormônio, que traz para nós força, ânimo, disposição para que nós não estejamos irritados, estejamos mais pacientes, tenhamos mais clareza, mais tranquilidade de resolver as coisas. E isso são neurotransmissores ou neurohormônios que fazem parte do meu organismo e do teu organismo. Porém, ao longo da vida, nós vamos desprezando vamos desprezando a importância desses neurotransmissores na nossa vida. Elivelto, o que isso tem a ver com saúde intelectual? Deixa eu te falar algo. Há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando alguém me perguntava, Elivelto, como é que você está? Como que você está? A minha resposta era sempre assim, estou na correria, estou na luta, estou na correria, o tempo todo. E eu era exatamente aquilo que eu dizia que eu estava. Era exatamente aquilo que eu dizia que estava fazendo. Eu estava somente na correria. Eu não conseguia parar para resolver os meus problemas, para tratar as minhas dificuldades. Eu vivia a minha vida correndo para cá e para lá. Era exatamente desse jeito. E eu cheguei a tomar, num determinado momento, há 5, 6 anos atrás, eu cheguei a tomar, a tá tomando 5 tipos de medicamento. 4 ou 5 tipos de medicamento. Eu desenvolvi enxaqueca, eu estava com colesterol alto, eu estava com pressão alta, uma gastrite. Então eu estava tendo que cuidar de todas essas áreas da minha vida, da minha saúde, através de medicamentos. E hoje eu estou com 44 anos, então 5, 6 anos atrás, eu estava com 38, 39 anos. E eu comecei isso ao ponto de eu sair de casa em crise para ir para o hospital, para tomar remédio para dor de estômago. Eu nem sabia que isso existia. E quando eu comecei a tratar, surgiram os motivos e tudo mais. E eu comecei a me medicar e assim, uma loucura. Que na medida que eu descobria que eu começava a tomar um remédio, surgia um novo problema, e um novo problema, e um novo problema, e um novo problema. Até que eu peguei e falei, cara, alguma coisa está errada. Se eu com 38, 39 anos estou assim, imagina quando eu tiver com 45, quando eu tiver com 50. E eu parei e falei com a minha esposa, não dá, eu preciso me cuidar, eu vou me cuidar. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar emprestado uma bicicletinha velha e começar a andar, devagarzinho. 3 km, 5 km, 6 km, 10 km. E até que eu comecei a sentir uma melhora. Comecei a me sentir melhor. Eu comecei a perceber que eu estava me sentindo melhor fisicamente. Só que isso começou a atingir outras áreas da minha vida. Você quer ver uma coisa? Olha só para você ver, a serotonina. Olha só para você ver. Sinais de que a serotonina está baixa. Mau humor pela manhã, sonolência durante o dia, alteração no desejo sexual, vontade de comer toda hora, especialmente doces, dificuldade no aprendizado,
distúrbios de memória e de concentração, irritabilidade. Olha o quanto de coisa que a falta de serotonina faz. Então eu vivia muito desses problemas. Então eu fui atrás. Eu parei com o cardiologista, eu estava com gordura no fígado, eu estava cansado, eu já acordava de manhã cansado, estressado. A minha demanda de trabalho é muito grande. Eu trabalho com TI há 20 anos e é um trabalho que exige muito da gente. Porque em todo momento você tem que estar tomando decisão, a melhor decisão, a mais barata possível, com a melhor solução possível. Então, você vive uma vida de pressão. E foi aí que, na medida do possível, que eu fui cuidando de cada um desses remédios, eu fui vendo que algo eu podia fazer. Então eu fui cortando o refrigerante, eu fui cortando um salgado, eu fui cortando uma coisa, eu fui praticando um exercício. E junto também com isso eram as lesões, porque eu, por imaturidade, achando que eu poderia fazer aquilo com aquela idade, eu achava que eu estava novinho, né, com 38, 39 anos, rompi o ligamento do joelho direito, o LCA em 2017, né, estou há 2 anos, julho de 2017 eu fiz a cirurgia, então aí 18, 19, 20, estamos aí há 3, 4 anos já tratando isso. E você que me segue na rede social já pode ter me acompanhado aí, que hoje eu faço a parte pratico a corrida. Por quê? Porque me faz bem, me ajuda. Me ajuda a produzir dopamina, me ajuda a produzir endorfina, me ajuda a produzir serotonina, me ajuda a pensar melhor, me ajuda a raciocinar melhor. A minha esposa às vezes não acha, mas eu hoje me sinto e sei que eu sou menos estressado, estou menos na correria do que 5, 6 anos atrás. Hoje eu estou com a cabeça mais tranquila, não somente para resolver meus problemas, mas poder aqui parar agora. E com congruência, não sei se você conhece essa palavra, mas é uma palavra nova que eu acabei de aprender. Congruência quer dizer eu conseguir falar daquilo que eu realmente estou vivendo. No evangeliquez é dar um testemunho daquilo que você fala, daquilo que você prega, viver aquilo que você fala. Então, hoje eu consigo poder vir aqui e falar com você desses pilares. Elivelton, o tempo está acabando e você ainda não falou do pilar da saúde intelectual. Foi cuidando da minha saúde que eu cheguei e comecei a minha mente a se abrir. Que eu podia ser melhor. Que eu podia avançar. Porque para mim já tinha dado. Para mim eu só queria aposentar. O meu sonho pessoal de vida isso estava enraizado dentro de mim, impregnado dentro de mim. O que eu quero é aposentar. Aí às vezes alguém me perguntava, para quê? Por quê? Qual é o teu objetivo com aposentar? Eu não sabia falar. Para mim era só aposentar. E de repente eu comecei a perceber que, assim, devido o ensino religioso mesmo, eu digo para você que por ignorância, mas através do ensino religioso, mas mais a religiosidade dentro de mim, eu sempre lia que é preciso que tenhamos mansidão, domínio próprio. E eu olhava para aquilo e eu falava, por que que eu não tenho essas coisas? Por que que eu não alcanço? E eu não entendia que eu precisava cuidar de todo o meu ser. Porque nós somos um ser pleno, perfeito, criado por Deus. E eu não conseguia ser pleno na área da mansidão, não conseguia ser pleno na área do domínio próprio, e ficava lutando, esmurrava pessoas, às vezes falava, me ajuda, como ser mais calmo, como ser mais paciente. E pessoas que me conhecem de longa data sabem que hoje eu estou muito melhor do que eu era lá atrás.
apesar de ainda ser um pouco esquentado, apesar de ter um temperamento forte, de gostar das coisas de forma transparente e claras, justas, acabo às vezes agindo de uma forma que demonstra um certo estresse, um certo nervosismo, mas não. Eu acho que a gente foi criado, pelo menos, para cuidar da nossa própria vida. Lá no Éden, nós vamos chegar lá na espiritualidade, nós vamos falar sobre isso, mas lá no Éden nós fomos criados para governar, pelo menos a nossa própria vida. Pelo menos a nossa própria vida. Nós não podemos caminhar nessa terra dependente de outras pessoas. E eu não tinha essa clareza. Eu não tinha essa clareza. Oi, Sâmia, seja bem-vinda. Eu vi a Camila, vi a Sâmia, tá todo mundo aí, só a família hoje pendurada. Na medida que eu comecei a cuidar da minha saúde, eu comecei a entender que eu podia ser um pouco melhor profissionalmente. Eu poderia estudar outras coisas. Eu descobri que eu deveria ter estudado outra coisa. Mas tudo bem, aquilo que eu faço hoje me alegra, me satisfaz. Eu tenho prazer em trabalhar com as pessoas que eu trabalho hoje. Eu tenho prazer de fazer o que eu faço hoje. Mas o que eu carrego, o que eu prego, o que eu ensino é que assuma a responsabilidade. Se você vê um problema, se você tem um problema na tua casa, olha para aquele problema e estude. Por que eu falei do físico? Por que eu falei da serotonina? Por que eu falei da endorfina? Por que eu falei da dopamina aqui para você? Porque descobrindo que essas coisas estavam ausentes na minha vida, eu fui em busca de como produzi-las na minha vida. De como reativá-las, de como ativá-las para que eu pudesse me tornar uma pessoa, pelo menos fisicamente, melhor. Se eu não fosse intelectual ou emocional melhor, pelo menos fisicamente melhor. Porque pelo menos eu não ia dar trabalho para as pessoas, ficando doente, resmungando. E o tanto que eu resmungava. E o tanto que eu reclamava. E o tanto que eu era vitimista. Para mim, todo o planeta era culpado por eu ter o que eu tinha, por eu não ter o que eu não tinha, por eu ser quem eu era e por eu não ser quem eu deveria ser. Então, durante muitos anos, eu responsabilizei meus pais pela pessoa que eu era há 15, 17 anos atrás. Até que eu assumi a responsabilidade de quem eu era e qual era o que eu deveria fazer da minha vida. Por quantos anos eu responsabilizei o governo, o político, as esferas políticas de ser quem eu era? Quantos anos eu responsabilizei e culpei líderes espirituais, líderes nas empresas que eu trabalhei, de eu não conseguir ser quem eu queria ser? Durante quantos anos eu fiz isso? Até que eu tomei a decisão de começar a estudar de verdade. A me formar. Tarde, bem tarde. Mas eu não estou te falando estudar aquela matéria de escola, do MEC, faculdade, não. Eu estou falando de estudar, de aprender, de viver uma realidade diferente. Eu tive que entender sozinho que não era um diploma que ia me ajudar. O diploma nos habilita, mas o que nos dá autoridade é o conhecimento, é buscarmos entender que nós temos algo importante dentro de nós que outros estão precisando. É isso que me encoraja a estar aqui com você nessa noite. A falar com você o que eu estou falando. Talvez não te interesse saber de serotonina, talvez não te interesse saber de endorfina. Tudo bem. Eu estou comentando com você aqui algo da minha vida. Eu estou te falando como eu tenho vencido as minhas lutas. Então foi suprindo essas áreas físicas que eu comecei a me tornar uma pessoa melhor intelectualmente. Comecei a me tornar uma pessoa melhor emocionalmente. E sim, comecei a me tornar uma pessoa melhor espiritualmente. Não necessariamente nessa ordem, mas investindo gradativamente um pouquinho em cada uma dessas áreas, eu fui e continuo até hoje, incansável, eu nunca vou deixar de falar isso, incansável, eu continuo hoje buscando
ser melhor nessas esferas. Estabelecer esses pilares na minha vida. Para que eu possa avançar como um ser humano melhor e ajudar outros. Qual é o teu problema hoje? O que você está tendo dificuldade hoje? Qual é a complicação que você está passando? É com você mesmo? É com a tua esposa? É com o teu filho? É com o teu patrão? É com o teu sócio? É com o teu amigo? É com teus pais? Com quem você está passando problema hoje? Deixa eu te falar uma coisa. Comece por você. Para de olhar para fora. Comece a resolver os problemas que estão aí dentro de você. Comece a tratar os problemas que estão aí dentro de você. Deixa eu te falar, as coisas aqui fora vão começar a mudar. A partir do momento que a tua visão mudar e o teu falar mudar. Eu falo muito isso com a minha filha. Filha, nós somos, é inevitável, nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Você é capaz, não se deixe influenciar. Você é muito melhor do que isso. Há 4 anos atrás, eu me encontrava numa bolha espiritual, religiosa muito grande. E eu não me permitia me conectar com nenhuma pessoa fora da esfera da igreja. Eu não me permitia me conectar com ninguém fora da denominação. Até me encontrava com as pessoas, conversava, batia papo, mas eu não me permitia fazer network. Sentar com pessoas fora da igreja para bater papo. E foi aí que um amigo meu, o Marcelo Silva Santos, eu não sei se ele vai estar aqui, mas depois eu compartilho isso, porque eu esperava um momento para poder falar sobre o Marcelo, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha caminhada. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia do meu joelho e eu precisei ficar 40 dias em casa de repouso e aconteceu isso de eu baixar os níveis de serotonina, dopamina, endorfina e eu ficar para baixo. E ter dias que eu não queria mais mexer com nada. Queria voltar a me aposentar. E o Marcelo começou a me cutucar, ele estava empreendedor, ele está ainda, eu creio hoje ainda empreendedor, e eu estava empreendedor, e ele estava empreendedor, e ele pegou e me tirou daquele lugar. Ele chegou e falou, Erivelto, vamos começar a fazer um trabalho comigo e tal. Eu falei, cara, vamos. E ele vinha na minha casa, porque eu não podia andar, não podia andar de moto, não podia me locomover, ele vinha, me pegava em casa, me levava para uma cidade aqui perto de Ribeirão, me levava para Araraquara, me levava para Sertãozinho, me levava para esqueci o nome da outra cidade, perto de Jaboticabal, agora eu não vou lembrar. E começamos a nos movimentar, e ele investiu em mim, ele pagou um treinamento para mim. Um treinamento de oratória aqui em Ribeirão, numa escola muito conceituada, conhecida no Brasil inteiro. E eu fui para ali com medo, resistindo, com muito medo do que eu ia encontrar ali. Com muito medo com as pessoas que eu ia encontrar, que eu ia conviver, que eu ia ter contato ali. E de repente, eu comecei a me encontrar com pessoas incríveis. Pessoas na área da fisioterapia, pessoas na área do marketing digital, pessoas na área de veterinária. E assim, caras assim, tops no segmento deles. Uns caras muito fera. Umas pessoas muito bonitas por dentro, umas pessoas muito especiais. E eu tive a minha resistência de
de medo de perder a minha espiritualidade disfarçada, na verdade, de religiosidade, ou o contrário disso, sei lá, foi quebrando aos poucos. Erivelto, e aí? Você desviou então? Eu fiquei ali 1 ano. E hoje, você que está aqui nessa live vai ficar sabendo disso. Porque, graças a esse empurrão do Marcelo, eu pude fazer um curso e voltar a conhecer pessoas. E saber que Deus ama as pessoas que estão dentro de uma denominação e fora de uma denominação. E que Ele colocou dentro de cada um de nós um potencial gigantesco de avançar, de vencer, de conquistar. Talvez hoje o que você precisa vencer é a preguiça, é o medo, é um vício, é a depressão, é a tristeza, é uma doença. E Deus nos livre e guarde disso. Mas talvez é. E talvez essa live é uma oportunidade de você avançar e começar a mudar a sua forma de pensar. Muito mais do que saber o que é dopamina, o que é endorfina, o que é serotonina, vai atrás descobrir como resolver e como aumentar os níveis de dopamina, endorfina e serotonina. Vai atrás de como resolver o teu problema. Vai atrás de resolver a dificuldade que você tem. Para de encostar nas pessoas. Para de depender de outros. Para de ficar esperando que outros resolvam o teu problema. E quando você tiver bom, ajude outros. Ajude outros. Sabe por quê? Tá acabando o tempo, eu já vou encerrar. Sabe por quê? Porque quando eu começo a cuidar de mim, eu deixo de ser peso para alguém. Eu deixo de ser problema de alguém. E aquele alguém também vai poder cuidar da própria vida. Então, se todos nós hoje estivéssemos cuidando da nossa própria vida, o mundo não seria da forma que ele está. Ele não seria da forma que ele está. Nós não precisaríamos de tantas ideologias para defender tantas coisas. Eu quero te agradecer. E quinta-feira nós vamos encerrar esse assunto. E eu vou compartilhar com você algo novo que vai surgir aí para frente. Porque desse grupo do WhatsApp nós vamos entrar num novo grupo, agora do Telegram. E eu estou preparando aqui um ambiente, uma plataforma que a gente vai poder se encontrar através do digital por enquanto e poder bater papo, realmente, e poder nos aproximarmos mais. Por isso eu quero te pedir, compartilha o link do grupo desse WhatsApp, compartilha o meu canal no YouTube, segue lá no Instagram e eu vou trazer maiores informações para você. Hoje foi um pipoquinho aqui na internet, mas a gente vai resolver isso aqui e tamo junto. Beleza? Obrigado, Pablo. O Pablo também entrou aí, aleluiado. Obrigado, Denis. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Mãe, beijo no coração de vocês. Eu espero que isso que a gente conversou aqui hoje possa te ajudar. Eu te recomendo. Pega um caderninho, pega uma caneta e anota. Anota aquilo que você mexeu com você. Depois, vai para a revista, vai para o jornal, vai para a internet, pesquisa sobre isso e tire suas próprias conclusões. Beleza? Abração e até a próxima.